A gente começa na câmera. Muito boa noite. Boa noite. Bem-vindo aí, graças e paz, mais uma vez aí com a gente. A gente está aqui no nosso podcast Verso a Verso. Hoje vai ser um pouco mais diferente, né? Porque a gente não vai fazer o verso a verso. Na verdade, a gente vai abordar um conteúdo e um tema que nasceu aí de outros podcasts. Eu acho interessante a gente abordar sobre esse assunto. Na verdade, a gente citou ele em vários podcasts. Uhum. Eu acho que valeria a pena. Prometendo um podcast, né? Prometendo tipo, sobre faz esse um podcast sobre isso. Exatamente. Mas antes de mais nada, ativa as notificações aí do sininho. Toda vez que a gente iniciar um conteúdo, uma transmissão nova, um conteúdo novo, você vai ser notificado sobre isso. Dá o seu joinha, que eu sei que você vai gostar desse conteúdo. Compartilha para o maior número de gente que você conseguir. E o mais importante, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, porque aí o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante e cada vez mais a gente vai alcançar mais pessoas aí, em nome de Jesus, né? Amém. Que é a nossa ideia aí, alcançar mais pessoas com conteúdo de qualidade e a verdade, né? A gente está lendo só a Bíblia aqui e discutindo em cima dela, né? Fechou? O tema de hoje, então, é sobre o Tribunal de Cristo. É isso mesmo? Tribunal de Cristo. Pesado, hein? Pesado. Talvez o assunto teológico assim, mais difícil de ter um conceito correto. Certo. Mas pra mim, assim, hoje é muito simples, porque tá contido ali na Escritura, é só ler, né? Entendi. E você acha que há um bloqueio, assim, das pessoas de entender, é tribunal, já penso na condenação, algo desse tipo, então não quero nem pensar todo nisso mundo agora. ferrado. É que assim, a verdade é que todo o assunto escatológico sobre fim dos tempos é um tabu. Uhum. Na minha concepção, a galera foge desse assunto porque acha que é muito místico, porque acha que é muito figurativo, metafórico, e aí acaba não abordando esse tipo de assunto por uma questão de cultura, de não querer se envolver em temas mais polêmicos. Entendi. Contudo, na minha concepção é bem simples o entendimento se você ler de maneira literal a Bíblia e entender ela, que é a forma que a gente está tentando fazer aqui e fez, por exemplo, com as cartas. Sim. A gente tem uma série sobre as cartas para as igrejas do Apocalipse, Exato. que a gente leu verso a verso e que a gente percebeu que ela se auto-explica. Não tem muito segredo. É só ler, né? Verdade. Então, não tem muita pregação nisso, né? Verdade. A gente vai dividir então em alguns blocos para facilitar o entendimento da galera e tudo mais, mas eu queria começar então aí com a importância de estudar sobre isso, né? Porque há, por exemplo, um misticismo muito grande sobre salvação, se perde ou não se perde. Então a gente precisa entender talvez essas coisas, esses conceitos, e na minha opinião, o Tribunal de Cristo ele vai te dar certeza e vai abrir um leque para você estudar sobre o Apocalipse. Peraí, vamos entender melhor isso daqui, quando acontece, de que forma acontece, eu tô nessa leva, eu não tô nessa leva, algo desse tipo, ou você acha que não? Eu fui despertado para esse assunto nisso. Porque eu li Lucas 19 lá e eu falei, caramba, tem alguma coisa de estranho aqui, né, que ele tá dizendo. A referência que dava Lucas 9 era 1 Coríntios, que vai falar sobre o Tribunal de Cristo. E aí eu falei, poxa, tem algo grandioso aqui. Legal. De Deus que a gente precisa perceber, que é um acontecimento profético, que a igreja precisa comentar sobre ele, falar sobre ele, porque é uma esperança muito doida. A importância que eu falo de toda a escatologia é ditar o nosso estilo de vida hoje. Né? Hoje a gente vive com planejamentos, com perspectivas que podem ser ou receber uma dose enorme de esperança, né? de fé, de confiança, que vão mover a gente no nosso dia a dia para sempre. Legal. Né? E o Tribunal de Cristo é para isso, por incrível que pareça, porque a gente tem medo de tribunal, né? Porque a gente esqueceu que alguém foi condenado no nosso lugar, né? Eu acho que esse é o medo, talvez, né? A galera entender que o preço já foi pago, né? Ou seja, a gente tem agora a época da graça, a gente está, né, nessa condição de se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados. Ano aceitável, né? O ano aceitável do Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor. Ou seja, pede perdão, se arrepende, né? Converte o teu coração aí, né? Pede para ele converter o seu coração, na verdade, né? Colocar em você o sentimento, né? Um sentimento novo, porque depois vai vir, aí sim é condenatório, ou não? Eu acredito que o condenatório vai acontecer só na segunda ressurreição. Tem São duas então. ressurreições. Eita. A primeira na vinda dele, que são dos justos, a ressurreição dos justos. Louco. E posteriormente tem uma segunda ressurreição, que em Apocalipse 21 vai falar que são os nomes
que não foram encontrados no livro da vida. E vai ser aberto um outro livro chamado Livro das Obras. Uau. Aí você imagina que as suas obras vão ser lidas diante do padrão excelente de Deus para condenação ou salvação. Eu acredito que não haverá salvação na segunda. E Paulo fala, né, que não é bom a segunda ressurreição. Se acordar lá, pô, é a primeira ou é a segunda aqui, velho? Acorda perguntando, essa é a primeira ou a segunda? Primeira pergunta que você tem que fazer quando você acordar lá é a primeira ou a segunda essa daqui? Se for a segunda, pede pra voltar a dormir. Se for a primeira, ufa. Beleza. Pra gente, pelo ano aceitável, seria a primeira. Com certeza, a primeira. É a primeira. É a primeira ressurreição. Na primeira ressurreição, o Senhor vai rasgar os céus. Eu separei até um texto aqui que fala em Apocalipse 11, mas eu queria pegar o conceito de Jesus primeiro, pra gente entender, porque Jesus explicou também essa doutrina. E eu acredito que essa doutrina que Jesus explica por meio de uma parábola tem que ser base para o entendimento completo das outras todas, né? Vamos lá, tá onde? Lucas 19, versículo 11. Fechou. Que fala assim, ó. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus já ia se manifestar de maneira de imediato. Ele disse assim: um homem de nobre nascimento foi para uma terra longínqua, distante, para ser coroado rei e depois voltar. Então ele chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. E disse ele: façam esse dinheiro render até que eu volte. Mas os seus súditos o odiavam, pois eles enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que esse homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os seus servos, a quem ele dera o dinheiro, a fim de saber quanto eles tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina me rendeu outras 10. Ele respondeu: muito bem, servo bom. Respondeu o Senhor: por ter sido confiável no pouco, você vai governar sobre 10 cidades. Daqui tem que guardar no nosso coração, tá? Você vai governar sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: a tua mina rendeu outras 5. E o seu senhor respondeu: também você se encarregue de 5 cidades. Então um outro servo veio e falou: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque você é um homem severo, que tira da onde não colocou, que colhe o que não semeou. E o seu senhor respondeu: eu o julgarei segundo suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou homem severo, que tiro de onde não pus, que colho de onde não semeei. Então por que você não confiou o meu dinheiro nas mãos dos bancários? Assim, quando eu voltasse, eu pegaria esse dinheiro com juros. E disse aos que estavam ali: tomem a sua mina, deem ao que não tem. E respondeu ele: eu lhes digo que quem tem, mais lhe será dado. E quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui para que eu mate eles na minha frente. Tipo, é uma parada bem sinistrona aqui o que acontece. Bem, né? Mas basicamente Jesus ele tá afrontando uma mentalidade daquela galera que era a mentalidade messiânica no aspecto de rei já. Que Jesus fosse reinar. A galera começa a chegar em Jerusalém, a expectativa dos caras era tipo, agora, ele vai dar um chute lá em Pilatos, guerra, já separa a espada, vamos dar um pau em todo mundo, subir lá e Israel vai estar livre de Roma. Né? Essa era a perspectiva da galera. A primeira problemática que eu vejo aí é que o problema não era Roma, né? Sim. O problema era o coração caído da galera. Roma não era o problema. Jesus queria resolver um problema muito maior do que o Império Romano sobre Israel. Ele queria resolver o problema do coração caído do homem. Entendi. Ele queria salvar o homem primeiro. Então a gente percebe que o homem, na perspectiva arrogante do coração dele, ele queria forçar Jesus a ser rei, queria forçar Jesus a resolver essa problemática que nem era para aquele momento, porque eles tinham uma distorção e realmente devia ser muito difícil de compreender que aquele cara tão simples, aquele cara que estava comendo com eles na mesa, era o rei. Queria governar sobre todo mundo, todas as nações. Queria resolver um problema muito maior do que o problema do Império Romano, que era o problema do coração caído e do pecado que estava dentro do homem, né? Então essa era a primeira problemática, o entendimento da mensagem e culpar Roma desse problema. E Roma não era o maior problema que ele ia resolver naquele momento, né?
Há uma similaridade aí com Saul, na verdade, né? Tipo, o povo sempre querendo levantar um rei para si, né? Ou seja, a necessidade da humanidade ou do homem querer que alguém governe sobre eles, né? Que ter um senhor acima das suas cabeças, vamos dizer assim, alguém dando ordem para você. Né? Visto. Alguém visto que eles pudessem tocar. Tocar. O maior incômodo de Israel era que eles chegavam lá na sala do templo, né? Na sala do Senhor, lá no Santo dos Santos, e os sumos sacerdotes se deparavam com a arca do Senhor, né? Ele está entronizado entre os querubins, então eles acreditavam que a manifestação de Deus era naquele lugar entre um querubim e outro. Ia pegar fogo ali, né? Tipo, galera, apareceu o Zord do Power Ranger, tá ligado? Aquele rosto do Zord. Boa. Mas o cara chegava lá e era ordinária. Não tinha... muitas vezes não era uma manifestação extraordinária. Física, né? Física. E o cara olhava aquilo, saía e falava, pô, Deus não existe. Por quê? Porque eu não vi ele, eu não toquei nele. Eu não sei como que é a face dele. Esse era o maior incômodo de Israel, por isso que eles construíam deuses para si, porque eles queriam tocar, né? E aí, só transformaram isso num líder, né? Vamos colocar um líder, todas as nações têm rei, vamos colocar um rei sobre a terra para resolver os nossos problemas. E Jesus era a bola da vez agora na cabeça da galera, né? É louco isso. Muito doido, né? Qual que é outro texto que você citou aí também que reflete um pouquinho sobre... Assim, a explicação da parábola, né? Tipo, quem que era o homem de nobre nascimento? Certo. Né? Eu acredito que fica claro aí quem era o homem de nobre nascimento que ia embora ser coroado rei para posteriormente voltar. Era Jesus. Uma outra colocação legal aí é o que ele deixou na mão daquela galera e qual foi o trabalho que eles tiveram para obter aquilo. Não era um salário. Ele deu primeiro aquilo. Aquilo eu acredito que é a graça de Deus. A graça de Deus foi dada na mão daqueles caras sem o trabalho deles. Eles não tiveram mérito algum para possuir aquele dinheiro que o Senhor deu na mão deles. Sim. Contudo, ele falou, eu tô indo e eu vou voltar. E eu vou medir o que vocês fizeram com a graça que eu deixei na mão de vocês. Eu vou ir, vou ser coroado rei e eu vou voltar. E quando eu voltar, a gente vai prestar conta sobre esse assunto. Sobre o que eu deixei na tua mão. Certo? Dentro desse consentimento, ou desse pensamento, a gente percebe que ele é um Deus que se importa assim, com o que eu faço diante do sacrifício dele. Verdade, Contudo, ele não vai deixar de ser rei dessas pessoas. A única coisa que vai acontecer é que quem tem o dinheiro vai ter ele multiplicado. Quem tiver a graça, permanecer, multiplicar essa graça, pregar a palavra, vai ter ela ainda muito... vai ser muito maior. E quem não usufruir, enterrar isso, não é que ele vai ser condenado. Ele vai perder o que ele tem nas mãos dele. E aí, qual que é o galardão daquele que multiplica, Males? É reinar com Cristo. Entendi. Ele fala ali, você vai governar algumas cidades comigo, 10 cidades nesse caso. O outro, 5 cidades. E o que não multiplicou? Qual que é a penalidade dele? Ser condenado? Não. Ele não vai governar. Esse é o pulo do gato que Jesus está explicando nesse texto. Mas aí tem um outro texto que... E é um medo que eu tinha, né? Porque, por exemplo, na verdade, como eu li esse texto? Eu li ele como uma oferta, né? Tipo, Deus te deu talentos, multiplica eles, ou até mesmo talentos mesmo. Por exemplo, eu toco bem, eu canto bem, aí, não que eu faça isso, sim, mas, sim, entendeu? Aí eu preciso, tipo, multiplicar isso. Se eu não multiplico, Deus vai vir e vai tirar isso de mim. E até o que eu não tenho vai ser me tirado. Eu falei assim, pronto, tipo, lascou. eu já não tenho assim, muito, por exemplo, né? Eu sei que você canta, que você gosta de cantar, que você gosta de tocar. Mas pra mim, a sua ênfase é comunicação. Você é um bom comunicador, pra mim. Eu enxergo você isso como um talento que você tem. Só que esse talento aqui era dinheiro mesmo. Esse que é o problema, era o nome do dinheiro. Entendi. Imagina que é real o nome do dinheiro e eu confundi real com realidade, tá ligado? Tô te dando R$1. Aí você imagina, pô, é uma realidade, é o quê? Não, esse talento mesmo. Era dinheiro. Entendi. Entendeu? Então era dinheiro, não era um talento que era um dom, né? Uma vocação, não era isso. Entendi. E é engraçado isso, né? Porque a galera fala, você tá enterrando o seu talento. Exato. A galera imagina que
É louco isso, a gente desmistificando a Bíblia, Ai, né? meu Deus do céu, essa do talento é engraçada. Eu sempre dou risada quando eu ouço, porque tem muita gente que fala isso. Pastor, tô enterrando meu talento e tal. De certa forma é a mesma coisa, né? É. Só que a pessoa não tá na cabeça que Deus deu pra ela algo que ela precisa multiplicar, né? Exatamente. E como eles recebem de graça, Males, e Jesus ele dá ênfase no discurso dele, o que você recebeu de graça, distribui de graça, cara. Pregar sobre a salvação, o que ele fez, o que recebeu Legal. dele, é a ênfase da graça pra gente. Legal. Ele deu essa graça para que a gente multiplique ela. E aquilo que ele entregou um só na nossa mão, a gente entregue 10 vezes mais para ele, entendeu? Você imagina que é você construindo a família dele aqui e apresentando para ele, olha o que eu fiz com a sua graça, Senhor. Louco. Olha o que eu fiz com o que o Senhor confiou na minha mão, né? Nesse caso era dinheiro, no nosso é uma figurativo. Entendi. No nosso caso, o que ele deu de graça pra gente? Né? O que ele deu de graça é o que a gente vai distribuir e multiplicar, Que é a graça. que é a graça de Deus. Legal. 1 Legal. Coríntios 3:10, vamos lá agora pro Vamos tribunal? lá, vamos lá. Depois a gente vai fazer um esqueminha de dúvidas aí. O Malice fez algumas perguntas que possivelmente... Fiz, mas eu já tô emendando elas aqui no meio. Vamos lá. Vamos lá. Paulo escreve assim, ó, em 1 Coríntios 3:10. Conforme a graça que Deus me dá, que me foi concedida, falando de graça aqui de novo, eu, como um construtor, lancei o alicerce, outro está construindo sobre ele, contudo, veja cada um como constrói. Paulo está falando de graça, e ele está falando de uma construção diante da graça. É como se a graça fosse uma matéria-prima para construir algo. Uau. E ele fala, cada um enxerga como constrói isso. Ele fala, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus, o Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque um dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Uau. Cara, olha que legal aqui o que Louco. Paulo está falando. Muito louco. Ele está falando que você vai construir algo com que Deus te deu, e um dia ele virá. E o fogo vai batizar essa obra. Uau. Aí ele continua explicando aqui, ó. Tem uma dúvida aí, mas vai lá, Vamos continua. lá. E ele continua explicando aqui, ó. E a sua obra será mostrada porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém construiu, se o que alguém construiu permanecer, ele receberá a recompensa. Ele vai governar junto com Jesus. E se alguém o que construiu vai queimar, esse não receberá o seu galardão. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. E Paulo encerra a tese dele sobre o tribunal de Cristo com essa colocação dele aí. Sim. Quer falar a dúvida antes de eu explicar? Quero sim, porque a gente falou teve uma série aí de João Batista, vai estar aí nos cards, depois você dá uma olhada, e a gente falou isso também nas cartas das igrejas, né, sobre que ele iria vir, ele iria batizar, enfim. Já vamos falar sobre os batismos, né? Porque João Batista deixa claro quais eles são. E aí parece que deixa mais claro quando ele vai ser aplicado na realidade, né? Sim, exatamente isso. Vamos lá. A galera pentecostal não é uma crítica a eles, é uma crítica à forma que eles enxergam o batismo. O batismo no Espírito e no fogo, na cabeça deles, o batismo no Espírito é você falar em novas línguas, e no fogo é uma parada mais intensa, tipo falar em línguas mais rápido. Entendi. Não, tô brincando com isso. É uma parada mais forte do que isso. Ou sentir alguma coisa a mais, né? Vamos Exatamente, dizer assim, uma parada tipo muito forte, é o fogo de Deus Entendi. e tal. Tem uma galera que vai achar que isso é só purificação para nossa geração. A galera que canta, deixa queimar, deixa queimar. Aí ela tá falando sobre um fogo que purifica, que transforma, de certa forma faz sentido, mas não é ainda o fogo que batiza. Não é o Esse fogo daí é a falado por graça, João, né? É a graça de Deus que vai te aperfeiçoar e te tornar a imagem de Deus, te purificando. Né? Entendi. Constrangendo, conforme a graça dele, e tornando a gente a imagem de Jesus por meio desse constrangimento. Legal. Não é o fogo do Espírito. Beleza, né? Não é tão ruim essa interpretação, mas o fogo do Serve. Espírito
O fogo que Jesus vai batizar, ele tá falando de primeira e segunda vinda. Primeira vinda, batismo no Espírito, cara. Que foi a primeira vinda que ele já completou. Ano Ele já aceitável. veio. Exatamente. Hoje Legal. a gente recebe o Espírito Santo ainda. Uau. Segunda vinda, batismo no fogo. Que aí ele vai pegar essa galera e vai falar assim, beleza, você construiu isso daqui, só que você não construiu pra mim. Você construiu pra você. Então vamos testar, pode ser lindo, pode ser forte, pode ter custado muito caro. O que eu acredito que é obra de ouro, prata e bronze? São todas as coisas que nós fazemos pra Deus. Uau. Então essas coisas vão ser provadas no fogo e vão permanecer no reino de Deus. Uau, no governo de Deus. Então, como que a gente constrói alarme, Mário? A gente fala, cara, isso aqui não é meu. Isso aqui é pra Deus, cara. Um dia vai ser provado no fogo a nossa instituição, o nosso estilo de vida, as coisas que a gente fez. A dedicação, tudo mais, né? Se foi pra ele, cara, vai permanecer no reino de Deus. Uau. Se não foi pra ele, pode ser uma torre, uma televisão, um prédio, uma cidade, uma mesquita, pode ser o que for, vai queimar. Vai queimar. Acho difícil uma mesquita, né? O cara ressuscitar na primeira e construir uma mesquita. Não faz sentido. Mas tem gente que chega em mim e fala assim, mas e Beltrano, você acha que vai pro inferno? Não, eu só acho que a obra vai queimar. Uau. Por quê? Porque não foi feito nos padrões de Deus, não foi feito pra Deus, foi feito por conta do coração caído, do ego. Tem alguma coisa que está por trás dessa construção que não é o Senhor. Então, para pegar leve com a galera, eu acho que não vai pro inferno, não. Eu acho que queima as obras e que serão liderados lá. Uau. Eu tinha até um conhecimento na outra instituição que eu participava, e a gente tinha vários desafios nesse sentido, né? Tipo, de oferta, de entregar. E eu creio que não é só lá, é em vários outros lugares, né? Esse aqui é a oferta de ouro, essa aqui é a oferta de bronze. De comprar de Deus isso, né? Comprar os talentos, junta o seu tesouro no céu, porque a traça lá não vai corroer, nada disso vai corroer. E aí o tesouro no céu é a oferta. E o tesouro no céu é a oferta, é o dinheiro, é o ouro, vamos dizer assim. E aí é uma parada louca, né? Mesmo que o dinheiro, eu acho que seja investido tipo para uma cesta básica, algo desse tipo. Mas eu acho que a ideia de vender dessa forma ela é errada, na minha concepção. Não, com toda certeza. A ideia toda é que Deus vai sondar os corações, né? E no retorno dele, nesse primeiro julgamento, Jesus ele vai ter toda a habilitação para julgar as obras dos homens. Então será o Cordeiro de Deus julgando os homens diante dele, ele julgando as obras daqueles que ele comprou e deixou o talento na mão. Uau. Ele vai estar diante desses homens, entendeu? E vai ser lindo, Maris. Não é como que eu imagino, né? Eu imagino que todo tribunal a gente tem esse lance de, cara, é complicado, né? A gente vai ser julgado. Eu acredito que ali, o que a gente vai mostrar, na verdade, é dele. Tipo, o que você fez pra ele? Entendi. Né? Que não teve nada de você. É isso que vai permanecer. Entendi. Então, quando isso permanecer, você vai pensar assim, caramba, mas e tudo que eu fiz de errado, cara? Tudo que eu fiz de errado. Ele vai falar assim, o que você fez de errado, que você tá pensando aí, eu acho que é esse pensamento que som no meu coração hoje, quando eu me imagino nesse dia. Cara, eu vou ser julgado pelo que eu penso, eu vou ser julgado pelo que eu faço, eu vou ser julgado por cada pensamento da minha cabeça. Por tudo. E isso tudo vai ser levado em consideração. Contudo, toda a punição de tudo que eu pensei, falei, agi, não tem nada nas minhas mãos. Essa obra eu não preciso ter. Essa obra é ele quem carregou nas mãos dele, cara. Aí a marca que eu vou mostrar para Jesus não é Jesus, olha minhas obras aqui. Não é, olha as chagas nas mãos de Cristo pela minha vida. Né? Porque eu fui um homem pecador. Sim. Contudo, ele morreu na cruz por mim e essa condenação eu não carrego. Fantástico isso. E eu lembro uma vez que eu entrei na LAR e logo no comecinho que eu comecei minha caminhada com você, a gente leu esse texto sentado ali e eu comecei a chorar, a gente começou a chorar porque ele fala assim que tudo vai queimar, suas obras vão ser provadas pelo fogo e vai queimar. Né? Feno, palha, a gente vai chegar, vão ter coisas que vão queimar. Ele contudo será salvo. Tipo, caraca, vai queimar minhas obras, tipo, tudo que eu fiz de errado, ou enfim, ou tudo que eu fiz até pra Deus da maneira errada, vai queimar.
mas ele, contudo, ainda será salvo. Ou seja, não há uma condenação. E aí é a minha primeira pergunta. Esse tribunal em si, ele não é um tribunal condenatório. Ele é um tribunal de reconhecimento, talvez? Algo desse tipo? O reino de Deus não é um reino socialista, que é todo mundo igual, tal. Eu acredito que a piedade que a gente carrega no nosso coração vai refletir lá. Então, de certa forma, cabe o mérito nesse aspecto de galardão. Entendi. Não para salvação. Salvação nunca. Você não vai ter obras para atingir a salvação. Sim. Contudo, lá, por exemplo, na ressurreição dos mortos, a gente fez um podcast aqui e a gente falou que o brilho vai diferenciar de alguns irmãos para outros. E esse brilho é segundo a piedade que eles viveram aqui na Terra. A gente vai ver a condição dos mártires em Apocalipse 6. Ou seja, toda a condição e a resposta que a gente dá diante de Deus é certamente levada em consideração. Contudo, não é para condenação essa primeira ressurreição. Louco. O seu nome está no livro da vida. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Ele não vai apagar o seu nome de lá. Não tem um anjo com a borracha na mão. Ele escreveu o seu nome no livro da vida com a sua presciência. Né? Ele não errou quando ele escreveu. Ele não vai mudar isso. Não vai rabiscar o seu nome de lá. Né? E isso é muito doido. Né? E aí a gente percebe que tira um peso das nossas costas enorme. Sim, com certeza. Toda a primeira ressurreição, ela vai girar em torno de galardão. Entendi. Então, só santos que vão ressuscitar nesse corpo glorificado, nesse momento, para receberem o galardão. E o que é o galardão? Reinar com Cristo. Entendeu? E aí é o que eu mais chapo. Já pensou, nesse dia ele fala assim, André, sei lá, São Paulo, cara. Você vai governar comigo. Já pensou que louco? Ele ser o seu líder. Muito louco, muito louco. Aí Zacarias fala que todas as nações vão se reportar a Jesus em Jerusalém, mano. Em Sião. Vai ter uma reunião periódica em Jerusalém, onde a gente vai lá prestar contas de como a gente está aplicando o reino, a cultura do reino na sociedade nesse período. Que da hora. É muito doido, cara. Que é o período de restauração de todas as coisas, né? Período de restauração, que a gente chama de milênio. A gente vai ser participante com ele. Exatamente. Que louco. Então isso, tem uma ligação direta com o milênio, isso. É a forma que a gente vai passar a nossa eternidade. Entendi. Por isso que eu dei o nome até do PDF de eternidade. Porque, pra mim, pelo menos, tem uma galera que fala assim, não, beleza, eu quero ser salvo, tal, e já sou salvo, graças a Deus. Não é que não haja uma ambição em quem é salvo. Mas pra mim, eu quero estar perto, cara. Poxa, a gente já passou tanta coisa que há tanto anseios no nosso coração. Sim. Pela presença, por estarmos com Ele. Por que não? Exato. Por que não? Verdade, verdade. Né? E eu acho que também parte de uma questão, por exemplo, a gente vê assim, esses grandes profetas, né, pastores, bispos, apóstolos e tudo mais, fazendo obras, né? E a gente fala, caraca, olha o galardão desse cara, vai ser fantástico, fenomenal. Mano, eu vou continuar, já não tenho nada aqui na Terra. Quando chegar lá, não vou ter nada também. Mas o reino é de ponta cabeça. A gente falou isso no último podcast, você citou isso várias vezes. O menor vai servir o maior. Esses caras, essa galera que tá implantando de uma maneira errada e achando que tá fazendo para Deus, quando vier o fogo e provar de verdade, aí a gente vai ver se era para Deus ou não. E aí vai vir o susto, né? Aí a gente vai ver a galerinha, a mulherada do círculo de oração governando. E essa galera... Em cima dessa galera. Governando sob essa galera. Que da hora. Porque eles não terão autoridade de reinar com Cristo. Né? E, cara, isso é chocante, né? A gente imaginar, poxa, a tiazinha de oração que deu a vida ali em oração e que ninguém nunca viu. Cara, mas o que ela estava fazendo era para Deus. Legal. Permaneceu, né? Ela vai ser do ministério de intercessão do milênio. Vou partir para as próximas perguntas. A gente já falou, então, quando se dará esse tribunal também, que a gente... Aqui tem um texto que especifica bem. Qual que seria? É legal a gente falar pra galera pegar. É Apocalipse, capítulo 11. Tem uma parte toda... Apocalipse tem um lance tipo cronológico e um lance explicativo, né? Entendi. Vou falar a parte cronológica aqui, que é ele falando o momento que vai acontecer e o que vai acontecer. João escreveu isso. Aí ele fala assim, Apocalipse 11, 18. Na verdade, as nações vão se enfurecer quando Jesus voltar. Que é o lance que Jesus falou. A galera não queria ele como rei de forma nenhuma. Ele vai chamar essa galera para matar eles diante dele. É meio sanguinário, mas basicamente João vê a mesma coisa. E aí ele fala assim, as nações vão se enfurecer, porém chegou o dia da tua ira. E o tempo está determinado para serem julgados os mortos
para receber o seu galardão. Os seus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruir os que destroem a terra. Uau. Então, o que ele está fazendo aqui? O que ele está falando? Tem um momento. Jesus aparece nos altos céus, rasgando o céu. Sétima trombeta toca, né? Jesus aparece nos altos céus. Quando ele aparece nos altos céus, os mortos em Cristo ressuscitam. Entendi. Recebem corpos glorificados e encontram com Jesus nos céus. Esse em Cristo é os que do ano aceitavam do Senhor. Exatamente. Estamos aqui, estamos na graça. Se a gente morreu, vamos se arrepender. Se a gente morreu, a gente vai ressuscitar com esse corpo glorificado para ter esse encontro com Jesus nos céus, nas alturas. Os vivos vão receber corpos glorificados como num piscar de olhos, encontrar com Cristo nos céus também. Legal. E aí a gente vai para Jerusalém, cara. Uau. E lá em Jerusalém, eu acredito assim, tá? A evidência que eu tenho é que entre chegar em Jerusalém, ou se é em Jerusalém, entre a ressurreição de Cristo e esse governo de Deus em Jerusalém que acontece o tribunal de Cristo, onde ele vai ordenar os reis da terra para governarem e destruir os que destroem a terra. Entendi. É praticamente, então, talvez um conselho. Ó, vocês ressuscitaram, galera, estamos aqui. Eu sou muito prático nisso daí. Estamos aqui, galera, agora a gente vai fazer o seguinte. Vou chamar o fogo, vamos purificar tudo isso daqui e eu vou ordenar cada um o que vocês vão fazer aqui para poder me ajudar a restaurar o reino. Exatamente. É exatamente isso. Aí a gente entende a função de noiva. Que a galera tem um romance com o noivo. Imagina que a gente vai subir de vestido e tal. Tem até um meme, né? Tipo, quando eu falo assim que eu sou a noiva de Cristo, aí o cara vestido de noiva com a arma. Noiva e soldado de exército de Cristo. Aí a gente imagina que a gente vai subir com um buquê e tal, maquiado. Não é assim. A noiva, ela tem uma concepção completamente diferente da gente. É uma ótica de cooperação. Entendi. Então ela vai cooperar no reino, com o reino, na destruição de quem destrói a terra, entendeu? Na organização de novo, que vai durar por 1000 anos essa organização. É engraçado a galera que quer em 4 anos, mudança e tal. Cara, Jesus, com a gente com o corpo glorificado, nós vamos demorar 1000 anos. Para restaurar essa mudar cultura. a sua vida, uma mentalidade em pouco tempo, 4 anos, né? Mudar 3 um passos governo, para mudar a sua vida. Exatamente. Eu achei engraçado isso que você falou e eu gostei isso pra galera aí, pra mulherada também pensar um pouco nisso. A figura que Jesus encontrou e deixou para a noiva como cooperadora, né? E é o papel da mulher hoje na sociedade, tanto cristã quanto na sociedade como um todo. É de cooperar, de ajudar. Ela é coluna ali, na verdade, né? Ela tá ali para ser, vamos dizer assim, a parte que mais importante, talvez, assim. É um né? papel muito importante, né? E eu acredito muito que os movimentos pós-modernos, Mali, eles vêm desconfigurar justamente isso que eu tô falando para você. Porque a ideia de casamento hoje é desconfigurada. Né? A ideia do empoderamento, ela coloca a mulher acima do homem. Né? Mas aí as feministas piram comigo quando eu falo assim, ele é um noivo e ele fala que você é uma propriedade exclusiva dele. Uau. E que você vai cooperar com ele, mas você nunca vai ser maior do que ele. Sim. Porque ele é o rei e sobre ele tá essa responsabilidade. Né? E pega tudo isso e coloca num casamento, né? Porque aí o demônio entra e começa a manifestar, entendeu? A gente podia fazer um depois sobre casamento, né? Eu acho legal pra galera aí e tudo mais. A gente até convidar um casal, assim, pra participar, né? Fica aí pra próxima, tá? Essas ideias de podcast geram bastante conteúdo. Gera bastante conteúdo. Tem umas ideias boas aqui, né? Eu só vou anotando tudo aqui. Vamos lá. Alguém poderá ser condenado nesse tribunal? Será condenado aí ou não? Eu, na verdade, já falei mais ou menos ali que aí com tudo vai ser salvo. Eu acho que é interessante a gente falar das 2 ressurreições, né? Há uma primeira ressurreição. Sim. E essa primeira ressurreição, a gente leu aqui, que são os santos, os profetas, os que viveram piedosamente, receberam o nome de Cristo. Esses vão ressuscitar primeiro, né? E haverá uma segunda ressurreição, que é depois do milênio. Então vai passar o milênio, restauração de tudo, e haverá uma segunda ressurreição. A gente vai estudar o milênio também, eu acho legal fazer isso também, mas só para deixar claro, no milênio vai ter morte, vai ter pancadaria, vai ter briga, vai ter gente contra Deus, contra Cristo, tudo isso aqui, também, né? A galera tá enfurecida, e aí João escreve assim, porém chegou o dia da ira dele.
Né? Então, assim, vai ter uma galera viva nesse contexto Uhum. da grande tribulação, uma galera que não tem o corpo glorificado, Uhum. que vão estar se multiplicando, vivendo Sim. conforme as suas vontades, seus desejos. Contudo, eles vão receber o governo da gente. Entendi. Né? Aí tem toda uma parada no Aí milênio. que vem a ira, complicada. então, dentro do milênio, e a ira contra Deus, né? Exatamente, que vai acontecer diversas rebeliões Legal. nesse período. E tem um texto aqui de Apocalipse, então, pra gente ler a segunda ressurreição, que vai falar lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Certo. Versículo 11, que fala assim: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também outros mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Ó que louco aqui. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Ou seja, aqui ele está falando assim, esse cara está sendo julgado por si só. Não tem obra de Cristo aqui. Entendi. E aí, olha que louco aqui que ele fala. O 13. O mar entregou seus mortos, o inferno entregou seus mortos, cada um para ser julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte, o Hades e tal, aí ele vai falar o fim de todas as coisas aí, a Exato. condenação, e começa sobre a Nova Jerusalém. Muito Então são pesado. duas ressurreições. Uhum. A primeira dos justos para governar com ele. Cara, que eu acorde na primeira, por favor, Senhor. Por favor. E a segunda para condenação, onde o livro das obras vai ser aberto, cara. Aí vai ser lido lá o que você fez. E aí sim vai ser levado em consideração cada pensamento, o padrão de Deus sobre eles. Cara, o padrão de Deus é o seguinte: adultério não é ato sexual, adultério é pensar. Entendi. Homicídio não é matar, homicídio é irar. E você vai pegando todo o padrão de Deus, a excelência, essa galera diante de um Deus santo. Aqui eu tenho a percepção, por conta do trono e todos os acontecimentos, que Jesus ele tá em uma outra faceta ali de justiça. Ele está em uma faceta que não é mais a do cordeiro lá no primeiro, que é o mesmo cordeiro. Ele vai, no primeiro, o aspecto de cordeiro é importante a gente entender, porque a gente vai olhar para ele e a gente vai falar assim, caramba, ele é o cordeiro. Uau. Ele morreu por nós, na cruz. Sim. E é por isso que eu não estou sendo condenado nisso. No segundo, ele é um leão. O aspecto dele é completamente diferente, é de autoridade, é um trono, todo mundo fugindo dele. Os mortos, os mares entregando seus mortos. E sendo aberto um livro para ser lido as obras dessa pessoa e ser levado em consideração. Sim. Então, na primeira ressurreição, tribunal de Cristo não tem condenação. Entendi. Tem obras sendo queimadas. Tem limpeza. Batismo no fogo. É o batismo no fogo. Eu tinha uma parada muito grande, assim, com salvação, né? Tipo, sou salvo, não sou salvo, sou salvo, não sou salvo. Porque a natureza do homem, ela é caída, né? Então, você ainda erra, você mente, você comete erros ainda, né? E aí você... vai lá, Deus, apagar meu nome do livro da vida. Aí chega na hora da ceia, examina o homem. E falhei essa semana, foi horrível, não vou nem beber da ceia. Nem comer do pão. E entender que esse período da graça não é libertinagem, porque assim, eu tô salvo, pronto, acabou. Mas é reconhecer que Cristo já fez por nós todas essas coisas, né? Já salvou, já curou, já pagou o preço por isso. E aí entender que porque Ele já pagou esse preço, eu me sinto devedor desse amor. Eu preciso desejar Ele a esse ponto de abandonar o pecado, de Ele mudar dentro de mim. Embora eu erre, embora eu falhe, né, ou morra debaixo, vamos dizer, dessa falha, desse erro, mas quando chegar nesse tribunal, ele vai falar assim, olha, eu tô pagando o preço é eu que paguei. Então fica tranquilo que o fogo vai queimar as tuas obras, mas fica na paz aí que vai estar comigo ainda. Que queime as mentiras, as nossas mazelas e todas essas coisas, né? Entendi. Que elas sejam queimadas, porque de certa forma são obras do nosso ser caído, né? Entendi. Então, depois desse período, não tem mais injustiça dentro da gente. E tudo que você lutou a vida inteira pra conseguir e não conseguiu, vai ser pleno um dia. E essa é a nossa paz. Agora tem gente que fala assim pra mim, beleza, pastor, você tá falando isso, vai ter gente que vai sair, vai pecar um monte, vai falar, já sou salvo, tal. Não, se ele fizer isso, ele não é salvo. É um Não sinal entendeu nada, claro né? que ele não é salvo. Entendi. Né? Então, o salvo, ele é compelido a fazer a vontade de Deus por meio do Espírito. É o que a gente ministrou
quarta-feira aqui sobre generosidade. Ele não quer que você faça, ele quer que você queira. E o que ele faz? Ele coloca o Espírito para te batizar, para que você seja conduzido pela vontade dele. É plena, novo. pastor? É plena? Não, não é plena, cara. Não é plena. De vez em quando você vai tropeçar. Entendi. Mas é uma prova de que um dia vai ser pleno. Uau. Forte isso daí. Muito legal. E aí, então a gente falou, né, que ninguém vai poder ser condenado nesse tribunal, né? Vai ser na primeira vinda e tudo mais. Não é um tribunal condenatório. E quais são essas obras? Como elas são classificadas, de fato? A gente não chegou a classificar elas de... Porque, por exemplo, ele fala ouro, fala madeira, fala feno. Se ele especificar alguma coisa aí, tem alguma coisa aí no meio, ou não? Tem. São combustíveis e são purificáveis. Entendi. São dois tipos de materiais que são construídos na estrutura do material em si. As inflamáveis vão queimar com fogo. Para mim, todas as inflamáveis que vão queimar é tudo que eu fiz para mim. Peraí, pastor, pregar é fazer para você ou para o Senhor? Depende. Depende. Entreguei marmitex, cesta básica. Vai continuar esse trabalho no reino? Depende. Você fez para quem? Cara, é lá que vai ser medido, pô. Legal, uma vez a gente estava aqui de manhã, aí você falou, Pedro, faz tal coisa. Aí o Pedro falou assim, essa obra vai queimar. Porque não era a vontade dele fazer, ele não queria fazer aquilo. E você mandou, mas ele fez contra a vontade dele, mas ele já sabia que aquela obra ia queimar. Olha Mais ou menos isso. Louco isso, porque olha a consciência que a gente tem que ter das coisas, né? Tipo, o que eu tô fazendo? É para Deus? Tem Deus envolvido nisso? Ou tem uma vontade minha, carnal, humana, né? O Pedro mesmo, ele é um rapaz, ele ficou bastante tempo em casa e eu sempre conversei com ele o seguinte: cara, constrói um namoro que você vai casar e que no dia do tribunal do Senhor ele vai permanecer. Constrói estuda algo que vai te trazer uma profissão que vai te fazer permanecer, que você vai construir ela no reino. Pastor, vai ter engenheiro? Cara, para mim, com certeza. Isso é uma reconstrução. Vai ser uma reconstrução. Vai ter pessoas que cuidam do meio ambiente, com toda certeza. Vão ter médicos. Cara, eu acredito que sim, vão ter médicos. Vão ter diversas outras coisas. A gente imagina que uma sociedade vai ser governada por pessoas com um corpo glorificado, que vão ser, de certa forma, os filhos de Deus atuando de novo na Terra, né, para reconstruir. Entendi. Que louco isso daí, né? É muito doido, velho. Muito doido. É muito doido. Então a gente já deixa classificado que, por exemplo, o próprio material em si, por exemplo, madeira, feno e palha, vão queimar, porque seria mais ou menos as minhas obras, é aquilo que eu fiz da minha vontade. Isso. E o ouro, eu lembro que Apocalipse ele fala para uma das igrejas, né? Compre de mim ouro refinado, né? No fogo. Com fogo. Que louco isso, né? Porque o ouro, na verdade, quanto mais você esquenta, mais você refina, mais você vai tirando impurezas dele, né? O ouro, a prata, são todos materiais que são purificados na temperatura alta. Uau. Né? Então, tipo, o que você fez pra mim vai ficar melhor ainda. Vai ser mais... Só que há necessidade de purificar até o que a gente faz pra Deus, né? Pra você ver o tamanho da nossa natureza cair. legal. Vai precisar passar pelo fogo. E vai purificar pra ser pleno, né? Entendi. E a gente vai trabalhar pra ele. Eu acho que também pra mostrar pra gente mesmo, tipo, ó, você falou que tava fazendo pra mim, mas não era pra mim, tá vendo? Tá queimando. Eu acho que eu imagino eu lá no fogo, assim, e vendo as obras, né? Ó, o dia que eu entreguei Marmitex, que eu não queria, que tava frio pra caramba, e queimando, tipo, tá vendo? Não era pra Deus. Algo desse tipo, né? É muito legal isso daí. E... Tá, beleza. Aí vai ter as obras, elas vão ser consumidas pelo fogo. E tem um lance de coroas aí também, não tem? Tipo, ele sempre fala assim, você... vai ser fiel, quando a gente estudou a igreja, né? Você vai ser fiel, vou te colocar... tudo nesse momento. Da coroa, tudo nesse momento Tudo que você nesse receber. E Vestes, coroa, tudo- eu imagino eu com um monte de coisa, assim. Tudo que está relacionado à coroa é autoridade. A gente está falando de Entendi. reinar com Cristo. Roupa quer dizer a glória que a gente perdeu no Éden. Legal. Porque a nudez não é só você estar pelado. A nudez é que você perdeu a glória do corpo. Então a roupa, logo a gente entende que essa roupa, ela é a possibilidade de não se envergonhar diante de Deus. Que legal. Então são diversas coisas que ele vai abençoar esses, né? Os da igreja eram específicos, né? A gente ministrou a igreja hoje, que o problema ele respondia de maneira específica, né? Que legal. Mas esse galardão também, essa galera toda vai receber nesse mesmo dia.
esse Entendi. galardão. Nenhum é condenatório, né? Entendi. Para os seus, Uhum. entendeu? Lembrando que tinha pessoas ali. Eu tava lendo uma parte que é muito legal, se não me engano, é o 12 aqui, cara. Eu pirei assim, porque eu falei, caramba, Lê aí pra gente. o negócio é forte aqui. Tá falando aqui sobre a adoração a. Olha lá. 13, Apocalipse capítulo 13. É a Bíblia de doido aqui, ó. Como que é a Bíblia de doido? Mostra lá. Quer que mostre? Não, não, fechou. Já foi. Isso é minha habilidade com câmeras. Fala assim, ó, foi permitido que ele lutasse contra os santos e vencesse na grande tribulação. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E esse povo adorou eles por toda a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida Que louco. e do Cordeiro. Que louco. Então, assim, Uau. quem vai adorar a besta? Quem vai dobrar os joelhos diante dela? Quem não tem o nome no livro da vida, pô. Entendi. Aí você fala, quem que vai ser condenado? Quem não tem o nome no livro da vida. Uau. Então, a presciência de Deus tem a lista lá, você querendo ou não querendo, pô. Porque o dia que você converte não foi porque você quis, não. Foi porque o teu nome estava lá. Legal, legal. Muito louco isso, né? Muito doido. Nossa. Eu acho fantástico isso. Eu falei no começo, né? Tava falando pro André aqui no bastidor, que para mim é o tema central para você começar a abrir sua mente para estudar o Apocalipse, é entender o tribunal de Cristo. Principalmente esse primeiro, porque é um tribunal que ele não é condenatório. Mas para eu poder entender ele, eu preciso entender a graça, eu preciso entender o porquê que Cristo veio. Que ele veio para salvar, e a gente tá debaixo desse ano aceitável. Enquanto eu estou aceitando ele como Cristo, reconhecendo ele como Salvador, então fique em paz. Você vai errar, você vai cometer erros, mas isso tem que doer dentro de você. A ponto Vai de falar doer, assim, vai doer. E vai doer, com Vai certeza. Seu espírito vai doer, né? De falar assim, caraca, ele fez tudo isso por mim, eu sou devedor desse amor e eu estou fazendo errado ainda. Não, vamos consertar isso, né? Vamos se arrepender e consertar. E embora erre, embora falhe, saber que lá no céu não vai ser condenatório. Né? Quando chegar nesse tribunal, ele não vai te condenar da mesma forma. Como ele vai condenar uma pessoa que não aceitou ele ou não entende que ele é o Salvador, né? Nem vai acordar nessa primeira aí, né? Tem que lembrar isso, né? Nem acorda na primeira. Nem acorda na primeira, acorda na segunda. O legal disso tudo é o que você falou. Eu acredito que ela talvez seja o centro para começar a estudar. Concordo com você plenamente nesse ponto. E a gente nunca tinha falado sobre isso como o centro, porque ela tem outras doutrinas aí que são importantíssimas. Graça, justificação pela fé. Cara, você entende tudo isso quando você entende o tribunal de Cristo. Obras, né? Obras, o lugar das obras na salvação. Sim. Cara, tudo isso começa a encaixar de maneira perfeita. E aí depois você aguça aí, né? Por Legal. exemplo, eu acredito que eu falei aqui de engenharia e tal. Vai despertar uma curiosidade monstruosa de estudar sobre o assunto. Despertou para mim, Né? vai Então, despertar para todo mundo. aí o pessoal busca mais diante disso, porque Legal. é Então uma a gente curiosidade. termina esse podcast colocando as coisas em ordem, né? Então, graça está aqui, obras a gente sabe o que é obras agora, né? Não é o seu dinheiro que você entrega ou algo desse tipo, né? Mas tá lá, são o que você faz para Deus ou não, né? Isso vai contar lá diante dele. Graça, salvação, que ela não vai se perder no ano aceitável, não se perde. E aí eu acho que a gente vai abrir um leque aí, então, para os próximos podcasts, para a gente poder falar mais sobre o Apocalipse e, de repente, traçar uma linha do tempo aí. Pra gente entender quando vai começar. Bom, abriu o Apocalipse, beleza, começou aqui agora. O que vai ser o desenrolar disso? E a gente trabalhando isso tema por Legal, tema, dá né? pra fazer capítulo por capítulo, verso a verso. Legal. Porque ele tá em cronologia, né? Uhum. Aí a gente pode fazer assim. E Apocalipse ele não é místico também, né? Ele é um Não, livro... ele é bem explicativo. Sim. A gente tá vendo, né, Ele é cara? bem explicativo. Daí você vai lendo, você percebe todas as coisas que estão ali de maneira Legal. cronológica, explicadinha. Não vai acontecer Apocalipse 11 antes de acontecer o 10. Legal. Tá tudo em ordem. E aí Boa. é só a gente ler direitinho, prestar atenção. E lendo junto, assim, fica mais fácil. Né? Legal. E o medo da galera, né? Porque, tipo, vou ler o Apocalipse, é saraiva, ranger de dente, é condenação, é Cristo voltando, arrebentando com tudo. E não, peraí, tem partes muito boas ali, na verdade. E eu né? acredito que, tipo, tem alguns discursos que, tipo, machucaram muito o entendimento bíblico. Um deles é relativizar. Uhum. Não é relativo, né, cara? Tá escrito aqui. Entendi. Tipo, tem cara que fala pra mim, não, mas eu... Pô, vamos ler então. Lê ali comigo. Vamos ler juntos. Se a gente conseguir entender isso daí dessa forma, Legal. beleza, existe uma possibilidade.
Agora, quando você lê e não tem outra maneira de entender, porque é leitura, pô. Tipo, não tem como relativizar e falar, tem uma outra realidade aqui que é o entendimento do meu irmão. Né? Tem coisa que não tem Entendi. como discutir. Tá muito bem explicado. Tá muito bem explicado. E entender bem isso vai fazer a gente ter um estilo de vida adequado diante da vontade de Deus. Né? Boa. Te aguardo então aí no próximo podcast. Considerações finais aí, alguma coisa? Que você ressuscite na primeira ressurreição. Lembre-se, quando você ressuscitar, você pergunta, aqui é a primeira ou a segunda? Se ele falar que é a segunda, aceita e chora. Já volta. Olha o ambiente, né? Se você ressuscitar, tiver uns irmãos do lado, céu rasgado, pô, graças a Deus. Se você acordar, tiver num vazio danado, um monte de morto saindo do mar, aí você já fica com medo já que o pau vai quebrar. Estragou o podcast. Não, todo mundo vai ser na primeira, gente. Vai ser na primeira, fique em paz. Vai, porque a gente está nesse ano aí aceitável. Aceite Jesus aí, então, como o Senhor e Salvador. Aceita não, porque Ele te aceitou, né? Ele que vai atrás de você para você aceitar Ele. Mas reconheça que Ele é Senhor e Salvador dia após dia. Eu acho que esse é a chave para tudo, para todas as coisas, né? Amém. É isso. Beijão aí pra você, até o próximo. Tchau, tchau.